E salve Maria Imaculada, rainha do céu e da terra, de todos os homens, anjos, santos. Já disse isso uma vez, tô falando de novo. Enfim. E aí, galera, boa noite, Pax Domini. É nóis, tamo junto. A paz. A paz esteja contigo. Ô, cadê o... Chama o Bruno aqui. Bruno. Bruno. Ô, Bruno. Não, peraí, aí. Alô, galera! Opa, onde é eu? Não, cabelo aí. É o Bruno! Pai Jesus, amor de Maria, estejam com todos vocês. Que bom estarmos aqui de novo. Se estamos aqui é porque vocês gostaram, é porque vocês apoiaram, né? Deixaram lá o seu curtir, o seu joinha. Então, roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta, Batista. Roda. Bom, hoje estamos aqui, galerinha, para falar de um santo muito importante. Ele que era coligadíssimo com Jesus. Ele era coligadíssimo e a câmera deu uma quedinha, mas tá beleza. Ele era coligadíssimo, ele era um dos parças, né? Chegados, um dos três. Um dos que chegava, um dos três mais chegados de Jesus, né? Trindade de discípulo. Quem? Você tá curioso? Você quer saber quem que é, Feijão? Quem que é, Pedro? Quem? São Tiago Maior. São Tiago Maior. São Tiago. O apóstolo. Maior porque ele era o mais velho. Quem foi São Tiago? Quem foi São Tiago, Lucas? Então, São Tiago, né, ele era um apóstolo. Não, ele era um discípulo, né, e tal. Santo Então, também, igual então. você falou no último, sei lá. É verdade. Ele era filho de Salomé e de Zebedeu, né? Ele nasceu em Betsaida, né? É isso aí. Tranquilo. Aí ele era irmão de São João Evangelista, né? Que é o apóstolo Mais amado de é, Jesus. mais amado de Jesus. Isso. Não vamos colocar mais amado, mas o discípulo Amado, de o discípulo Jesus. amado. E isso é interessante porque São Tiago não era invejoso. Ele é muito pelo contrário, ele era muito humilde, porque ele foi um discípulo que sempre viveu à sombra de João. Porque, Sim. tipo, ele era um discípulo amado, João é um discípulo amado. E você viver sempre lá como o irmão de João, o menos importante, né? De boa. Sim. Não tinha inveja, não tinha nada. O cara era humilde. É, muito e humilde. foi essa humildade que Tipo São chamou a Francisco. nossa atenção. Ele era tipo um São Francisco e tal. Mas e aí, quem foi São Tiago? Ô, Lucas, Lucas, quem foi São Tiago? Eu já falou isso. Mas você falou que Já é só falei. filho. Não, então, beleza. Ele era... Melhor, como foi a vida pública de São Tiago? Como foi a vida Lucas? pública? Tá. Beleza, né? Como ele era um apóstolo lá, ele estava entre os três, né? Mas, assim, como ele ia falar mais íntimo de Jesus, era, né? Pedro, João Evangelista e Tiago, né? Sim. Ele que estava, tipo assim, na transfiguração, ele estava presente. Na cura da sogra de Pedro, ele estava presente. Como é que é? No Pentecostes, ele estava presente. Ele estava presente, tipo assim, onde Jesus ia, ele estava E presente. aliás, foi no Pentecostes que São Tiago começou a realizar suas obras com mais... Começou a realizar as obras, né? Obras públicas. Sim. né? Mas, como é que é? Foi Obras somente- concretas. Foi obras somente com a concretas. vinda do Espírito Santo que São Ele Tiago... teve coragem, Aham. né? Começou a... Ele nos né, capacitou. achar- Sim. Aliás, o que nos trouxe muito que chamou muita atenção foi a humildade e a fé de São Tiago. Porque... O que vocês estão falando? Continua, pô. Ah, perdão, desculpa. Foi a humildade e a fé de São Tiago que chamou a nossa atenção, porque ele foi junto com João, ele foi o primeiro a ser chamado a ser discípulo de Jesus. E Jesus, naquela passagem de Uhum. para ser pescador de homens, todo mundo, a maior parte das pessoas conhece. E uma pessoa normal, ela pensaria assim, cara, esse é só mais um profeta, né? Porque naquela época, esse é só mais um profeta que tá me chamando, mas uma pessoa normal não conseguiria imaginar que ele era o Messias. E São Tiago teve uma fé tão forte, juntamente com Pedro, pra se entregar, assim, sem questionar nada e só seguir. Jesus só deixar falou, segue, né? Ele só Segue. falou, segue. E o cara venha ser pescador de Aham. homens, e foi. Largou tudo, né? Uhum. Largou tudo. foi muito Né? interessante. E assim, depois que ele recebeu, né? O batismo do Espírito Santo, como assim podemos falar, né? Lá junto com os outros 11 discípulos e Nossa Senhora. Maria. Né? Junto com os dez. Ele saiu para a vida pública para anunciar, para pregar o evangelho, né? E assim fez por muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Né? Veio a falecer
Com quantos anos mesmo? Você falou 100 anos. Não, ele São João que ele foi com 100 anos, porque não foi um mártir. equívoco. Mas ele foi O primeiro sofreu mártir. martírio, né? Uhum. Muito top. Ele primeiro mártir entre os discípulos. E o interessante é que no próprio martírio ele conseguiu né, converter uma pessoa, né? O carcereiro. Como é que foi essa história? Olha só que da hora. Tipo, era comum dos mártires, muitos mártires. Ele não foi o primeiro mártir, mas ele foi o primeiro apóstolo mártir. Discípulo. Sim, discípulo mártir de Jesus. E era comum deles darem a paz de Cristo pra pessoa que ia matar ele. Aí São Tiago falou assim pro carcereiro: a paz de Cristo esteja contigo. Você vai me matar? Aí eu não vou te matar, então bora morrer junto, cara. Pois então, foi assim, velho. Ou seja, o carcereiro também Se morreu converteu? junto com ele, né? Porque ele se converteu na hora, porque imagina, uma pessoa vai te matar, tipo assim, se fosse outra pessoa, réis mortais, né, igual a gente, né, falar, cara, eu vou te matar e tal, se não fosse morrer aqui agora, você tá ferrado e tal. Mas não, ele chegou o quê? A paz de Cristo, tipo assim, a paz do Senhor esteja contigo. E o que aconteceu? Ele foi lá converteu, porque pensa no sinal de fé. Sim. Essa humildade de São Tiago chama muita atenção da gente, porque ele não era... Ele era um dos 3 discípulos que mais se destacavam, mas ele não era tão corajoso como Pedro, assim, que queria dar a vida por Jesus. Ele não era tão contemplativo, assim, igual São João. Ele simplesmente amou e seguiu a Cristo nas coisas cotidianas, nas coisas pequenas. E assim se destacou com a sua humildade, que ele foi... mesmo vivendo na sombra de São João, com a humildade dele, ele teve um destaque por causa disso. São Tiago é um ótimo exemplo pra gente. E ele bebeu o cálice de Jesus junto com São João. Ele foi um dos que bebeu o cálice de Jesus. Olha que interessante, bebeu o cálice de Jesus e o cálice do martírio. Olha que da hora. Ou seja, São Tiago, né, filho de Simão, Zebedeu. Filho de Zebedeu e... Como é o nome da mãe dele? Salomé. Filho de Zebedeu Tiago, e Salomé. filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João Evangelista, esteve entre os 3 mais próximos de Jesus Cristo, presenciou muitos momentos, né, da caminhada de Jesus Cristo, né? Dentre eles, Transfiguração. a transfiguração de Jesus, qual foi o outro que a gente falou? A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro, e também esteve Aí também naquela parte que, acho que é uma parente dele, eu esqueci quem que é, uma parente dele lá, né, eu não lembro se é a mãe, não lembro, que falou que pra sentar um do lado e outro do outro. Sim, da mãe que queria que Jesus que levasse os 2 filhos dela para sentarem do lado dele, né, no trono lá, enfim. Então São Tiago, né, nos passa uma lição muito bonita de vida, né, desde o princípio, né, quando ele foi chamado, né, se a gente for trazer isso para a vida real, para a vida atual hoje, quem vai querer largar o seu serviço, quem vai querer largar tudo que faz para seguir um homem que aparentemente Tiago não conhecia quem era Jesus. Ele não conhecia que Jesus era o Cristo, era o Cordeiro imolado, né? Então, assim, ele foi ousado, ele teve coragem, né? E teve fé. Né? Muita a fé dele foi superior, né? Como se diz, a muita coisa. Pensa, hoje, no século XXI, no ano de 2016, você largar seu serviço, você largar sua faculdade, você largar tudo, Tomar sua cruz. e seguir um homem que aparentemente você não conhece. Por fé. E ainda abraçar o martírio, cara. Sim. Em consequência dessa fé. Sim. Assim, a gente vê o tamanho da fé, da coragem dele. E não ficou só naquele fogo de palha. Ele continuou caminhando, né? Com Jesus, até que Jesus partiu, cumpriu o que estava escrito, né? Ele se deu por nós. E ainda presenciou, junto com Nossa Senhora e os outros 12 discípulos, a vinda do Espírito Santo, né? A primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né? Paráclito. Sim. E ainda saiu depois disso, a fé dele aumentou mais ainda, porque ele saiu verdadeiramente para praticar o que ele aceitou quando, né, deixou tudo e seguiu Jesus, que era anunciar o Evangelho, que era converter as pessoas, né, ao amor de Cristo, né? E anunciar a boa nova, que é o reino de Jesus, né? Com humildade, né? Ele recebeu o mártir, né? O martírio dele, né? E naquele momento que eu acho que qualquer ser humano normal não conseguiria manter a sua tranquilidade, não conseguiria manter a sua fé, ele ainda conseguiu converter uma pessoa, né? Pessoa essa, né? Carcereiro. Que foi mártir também. Foi mártir também, porque
se rendeu àquele amor, Se né? converteu na E se hora. converteu e morreu junto de São Tiago. Né? Então São Tiago ele nos traz, né, para o nosso dia a dia de hoje e nos convida a vivermos verdadeiramente a nossa fé, sem medo, né, de deixar as coisas do mundo, sem medo de deixar tudo aquilo que nos aprisiona, né, e não deixa a gente testemunhar de verdade o amor de Cristo. E né? acreditar que algo eterno nos espera. Sim. E ele também nos ensina que até mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nós devemos manter a nossa fé. E ser Nós- cristãos, né? sim, Ser bom cristão. e nós devemos manter ainda a nossa missão de evangelizar, né? Então, assim, São Tiago foi muito, como se diz, agraciado, né? E hoje, nós temos a certeza que ele está num lugar bem especial, né? Do lado, né, de Jesus. E o que isso É por isso que ele é Dia dos famoso. Namorados. É Ah, porque bom, era da avó Jesus. Jesus, né? Jesus, ó. Também vai. Jesus, ó. Então, se você gostou, deixa o tapa no dedão, Deixa eu tá. curte, compartilha, divulga com seus amigos, espalha, né, essa onda de evangelização. O YouTube tá cheio de porcaria, mas também tá cheio de coisas legais. Facebook Beleza? também, Facebook também. É, Então conversa no divulga, Facebook, todo mundo. nosso Facebook tá aí, tanto o meu quanto o do Pedro, quanto o Quanto do do- Lucas. Então assim, nos segue, vai ter o do Batista também. Então assim, ele também tá nos ajudando nesse projeto. Então, mais pra cá, Batista, não pegou seu dedo não. Então assim, a fanpage do grupo tá aí também. Fica com Deus e São Tiago, rogai por nós. Um abraço! Já vai acabar mesmo? Sim, Sim. ué. Ah, beleza. Uai, Então essa foi a vida de São Tiago. Uai. Vai falar mais do quê? Beleza? a gente não precisa dizer Vamos lá, então, muita vamos coisa. iniciar. Só Olha, Tipo tinha peraí, aquele não, era, calma, nível. tipo calma, aquele calma. era padroeiro da Espanha. É É. importante. É, ele Não, peraí, pode- Eu ia falar isso agora, Não, só mas pra não acabou o vocês. vídeo ainda não. Eu não entendi porque que ele falou Santiago roga por nós. Que o Bruno tava enrolando. Não, Podia ficar grande. Não, cara. peraí. Tava bom. Essa, vamos lá então. 1, 2, 3.